O sexto mito diz que toda a atenção dada aos concorrentes é pouca e centra a perspectiva da inovação a um olhar dos concorrentes, a busca de informação e muitas vezes de benchmark para a melhoria contínua. Na realidade, obviamente é relevante e o benchmark é uma das grandes formas de compreender os processos de inovação e obter especialmente melhorias quantitativas, melhorias incrementais. Mas é importante perceber que muitas vezes uma tecnologia ou uma curva tecnológica pode gerar um processo de inovação distinto. Existe um conceito importante de inflexão tecnológica que trabalha nessa perspectiva. À medida que eu compreendo que existe uma mudança de paradigma, por exemplo, numa tecnologia do mercado, e isso impacta diretamente no meu produto, eu preciso considerar isso além dos concorrentes. Por exemplo, o surgimento da internet ou da banda larga foi uma tecnologia que certamente impactou grande parte das organizações e que não tinha uma relação direta com nenhum concorrente. Se eu tenho um olhar estritamente relacionado à perspectiva da concorrência, pode ser que eu não enxergue esses processos que acontecem paralelos. Então é importante, sem dúvida nenhuma, olhar para os concorrentes, mas estar atento aos movimentos do mercado e especialmente das novas tecnologias. O sétimo mito diz que a gestão da inovação é um passo seguinte ao passo de gestão da qualidade. Essa perspectiva lineariza um processo de inovação, considerando que uma empresa, para ser inovadora, precisa primeiro dominar a perspectiva da qualidade, gerar um processo de melhoria contínua e aí se torna uma organização inovadora. Por que isso é uma falácia, pessoal? Eu peço que vocês reflitam sobre um ponto bastante relevante. O que é um produto com qualidade para nós? Pensem no produto com qualidade. Um produto com qualidade é aquele produto que eu compro e que não tem defeito. O produto com qualidade, obviamente, tem como um dos grandes atributos ele atender às necessidades do cliente. Se a cultura organizacional de uma empresa é centrada na qualidade, eu geralmente vou ter uma cultura que evita o erro, evita o defeito. Uma empresa que trabalha na perspectiva de evitar o erro, de evitar o defeito, dificilmente vai se tornar uma empresa inovadora. Por quê? Como a gente já viu, o processo de inovação é um processo que tem uma relação direta com o erro. Eu preciso falhar para gerar inovação. Então, esse tema, ou essa perspectiva de que a inovação é um processo contínuo em decorrência da qualidade, é sem dúvida nenhuma uma visão equivocada, porque eu preciso modificar a minha cultura, se eu tenho uma cultura voltada para a qualidade, para me tornar uma organização inovadora. Obviamente, os produtos todos têm que ter qualidade, mas é importante que eu entenda que, para gerar um produto lá no final com a qualidade adequada, eu preciso ter um processo inovador que permita o erro. O oitavo mito diz que o mercado escolhe sempre a melhor tecnologia, que a melhor tecnologia vai se impor. Obviamente, o processo de tecnologia ele é relevante para as organizações e para a gente, mas muitas vezes a melhor tecnologia não vira a tecnologia principal no mercado. Historicamente, tem vários exemplos que a gente pode avaliar com relação a isso. Se voltar no tempo, por exemplo, na época do VHS, nós tínhamos uma tecnologia que era considerada por muitos melhor, que era a Betamax. Por que essa tecnologia não vingou? Tem uma série de outros elementos, além da perspectiva específica tecnológica, que faz com que eu tenha sucesso ou não com um produto ou um serviço. Dentre eles, por exemplo, os canais de distribuição, as relações com os meus fornecedores e uma série de outros elementos que perpassam os atores organizacionais. Então, esse mito certamente é uma falácia. Muitas vezes a tecnologia ela se impõe para o mercado, mas muitas vezes não é a melhor tecnologia que prevalece. O nono mito remete o processo de inovação a um setor específico das empresas, o setor de pesquisa e desenvolvimento, de P&D. Na realidade, muita inovação tecnológica acontece nas áreas de P&D das empresas, mas é importante perceber que organizações inovadoras têm o processo de inovação espalhado pela empresa. Esse ponto é relevante porque qualquer pessoa numa empresa pode gerar inovação. Se eu coloco centralizado no P&D a perspectiva da inovação, quer dizer que o resto da organização muitas vezes não pode gerar ideias, não pode inovar. Esse é um ponto muito importante se a gente pensar, por exemplo, em organizações nacionais que são reconhecidas como inovadoras. Tem uma delas que eu gosto de citar, que é a Brasilatas, é uma empresa nacional, onde cada funcionário é contratado na perspectiva de inventor.
Então você, por exemplo, seja alguém que trabalha na organização da fábrica, um diretor, um coordenador de produção, enfim, todos têm essa perspectiva do processo de invenção e todos podem gerar ideias. Isso faz com que a empresa, pessoal, tenha um nível de ideias bastante elevado e com que essas ideias, se priorizadas, gerem efetivamente inovação. P&D é extremamente relevante, P&D responde por boa parte das inovações tecnológicas, mas as inovações organizacionais saem de qualquer espaço da organização. O 10º mito diz que quem mais investe em inovação tem o maior retorno sobre esse investimento. Isso pode ser verdade para muitos produtos, muitos serviços, mas algumas vezes a empresa que recebe os retornos sobre um investimento em inovação não é aquela primeira a lançar um produto ou um serviço. Eu posso ter um seguidor no mercado, por exemplo, que utiliza conceitos próximos, que faz adaptações sobre aquele processo e que gera mais retorno sobre o investimento, que certamente é menor se eu sou o seguidor no mercado. Então esse é um ponto bem relevante, é importante perceber a curva de uso dos produtos, que a gente já viu anteriormente nesse nosso vídeo de hoje, para entender claramente como se adaptar a essa realidade de mercado, que pressupõe que, muitas vezes, eu tenho que saber o momento certo de lançar um produto no mercado para ter os ganhos potenciais. Está cheio de exemplo, pessoal, de empresas que lançaram produtos no mercado e não deu certo. Por quê? Muitas vezes o mercado não entendeu aquele produto. Se eu lanço no tempo errado, lanço atrasado, os ganhos são menores. Então, esse time, esse momento efetivo de entrega de um produto ou um serviço ao mercado é uma questão importante para todas as organizações. Nesse encontro, a gente pôde trabalhar com 10 mitos, com 10 falácias sobre o tema inovação e desmistificar um pouquinho alguns elementos que remetem muitas vezes inovação para algo novo, para algo criativo, para algo que nunca aconteceu antes. A gente pôde perceber que a inovação ela pode acontecer em pequenas ações na empresa, que não existe uma pessoa que é a dona do processo da inovação numa organização e que eu tenho muitas vezes que abraçar as falhas, que abraçar o risco para desenvolver um processo coerente de inovação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse módulo como um todo e que a gente agora possa continuar no módulo 2 com a perspectiva da inovação para cada um de nós, para os indivíduos, para as pessoas, não só no ambiente organizacional, mas também no ambiente pessoal. Espero encontrar vocês logo. Até breve.